Fala pessoal, beleza? Eu sou o 16º de Cicast, um podcast da Dinamite Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa se tornar um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é como se tornar um estúdio de design. Muitas pessoas falam que não têm condições de ter um ponto físico para receber os seus clientes e não fazem ideia de por onde começar, e é esse assunto que a gente vai discutir nesse mini podcast. Dá para marcar uma reunião com grandes clientes em uma cafeteria ou um outro lugar mais genérico? Até dá, mas será que você vai passar a credibilidade que você precisa? Pelo menos eu nunca fechei um projeto de 50k em uma cafeteria ou qualquer outro lugar mais genérico. E isso falando por experiência própria. Eu só consegui ter resultado de alto faturamento quando eu comecei a adotar outras estratégias. Querendo ou não, ter um ambiente físico passa mais credibilidade, e caso você não tenha condições de ter um espaço físico agora, eu vou compartilhar com você o que eu fiz para começar. O que eu devo fazer então para resolver isso? Antes de receber o seu cliente, você precisa ter um cliente, e para você ter um cliente, você precisa aprender a prospectar. E é nesse ponto que eu quero começar a conversar com você agora. Eu sugiro que você comece a fazer uma prospecção para fora da sua cidade ou até mesmo do seu estado, e dessa forma a probabilidade do seu cliente viajar só para assinar um contrato na escrivaninha do seu quarto é praticamente zero. Assim você começa a aumentar a possibilidade de contratos maiores e fazer uma boa gestão do que entra. Você pode montar o seu próprio escritório na sua casa, que pode ser até no lugar do seu quarto, caso você não tenha um lugar sobrando na casa, mas é sempre importante ter um ambiente de trabalho para fazer reuniões. Não precisa ser no seu quarto todo, mas você pode separar uma parede, por exemplo, para fazer um cenário de reuniões, e ali você pode dizer que é o seu estúdio. Você pode chamar de estúdio nas reuniões. Seu cliente ele vai começar a ver que é um espaço corporativo e não que você está conversando da sala da sua casa ou do seu quarto. Como eu vou prospectar para fora do meu estado? Aqui no estúdio eu sempre uso o Google Ads, mas algumas pessoas também têm resultados com Facebook Ads e com Instagram. Eu particularmente não curto essas outras duas mídias para trabalhar com a parte de anúncios, mas você consegue configurar as cidades ou estados onde quer que seus anúncios apareçam, e eu sempre sugiro escolher poucas cidades. Assim a sua grana vai ser melhor investida de forma bem mais focada e mais objetiva. Vai te trazer mais resultado, porque ao invés de você pegar a sua grana e investir em todos os estados do Brasil, você pode escolher os 3 estados mais ricos do país e anunciar, ou até mesmo as 5 cidades mais desenvolvidas para fazer esse investimento. O importante é ter foco no lugar onde as grandes empresas estão, senão você vai continuar atendendo clientes pequenos e precisando de muito projeto para ter um faturamento razoável. E se o meu cliente não for local, como vai assinar o contrato? Existem várias plataformas que podem te auxiliar nesse assunto, sem necessidade de impressão, escaneamento ou envio pelos correios e e-mail também. Seu cliente vai poder assinar de qualquer lugar sem qualquer dificuldade. Essas plataformas podem te auxiliar muito na hora de assinar o seu contrato com o seu cliente sem qualquer tipo de burocracia e ainda tendo validade jurídica. Existem algumas plataformas gratuitas, outras pagas. Você pode fazer uma pesquisa e ver qual lhe agrada mais. Então essa questão de assinatura de contrato, se é que você usa um contrato, é muito útil para você passar credibilidade e mais confiança para o seu cliente, principalmente se o seu cliente for um grande cliente. O contrato é indispensável. Fazendo isso, a garantia que eu vou fechar um contrato alto, apenas ter um estúdio ou ter estratégias de prospecção fora do seu estado ou reuniões por videochamadas e apresentação de um ambiente para reunião não vai garantir que você feche com grandes empresas, mas já é um começo. Existem outras etapas que você precisa seguir para ter sucesso nas negociações. Entender apenas de design não vai ser o suficiente, porque entender de design é uma obrigação e não um diferencial. Conhecer as técnicas de design é o básico que você precisa dominar. Para você ter sucesso com grandes empresas e fechar grandes contratos, você precisa saber mais que fonte humanista, grid e Pantone. Você precisa dominar a arte de vender, negociar, prospectar, atender e até mesmo entender a quebrar as objeções. Tudo isso tem na nossa comunidade, uma comunidade que vai além do design, que te prepara desde o básico de design até a arte de negociar, prospectar e empreender tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Resumindo o papo até aqui, nunca atenda seu cliente em sua casa ou um local genérico, a não ser que você queira continuar fechando contratos pequenos. Se for fazer uma reunião por videochamada, use uma parede neutra que não mostre a sua cama, o sofá, a sala, a cozinha e nem prospecte para dentro da sua cidade, a não ser que você tenha um ponto físico. Não é uma regra, mas vai te ajudar a ser visto com mais profissionalismo, e antes de começar o atendimento e negociação, você precisa passar confiança, credibilidade e que tem condições de entregar o que precisa ser entregue. Pessoal, sempre vai haver exceções, mas a gente está falando de modo geral. Não estou aqui para dizer o que funciona ou o que não funciona, porque eu não sou dono da verdade. Eu estou aqui para compartilhar o que deu certo para mim. Eu cobrava R$50 por identidade visual em 2004 e hoje eu consigo cobrar até 100 mil no mercado nacional e também no mercado internacional, usando algumas estratégias que eu compartilhei com você aqui.
Mas é possível faturar de 50 a 100k trabalhando em casa? Com certeza sim. Eu faturei os meus primeiros 50k trabalhando no meu quarto usando as mesmas estratégias que eu passei aqui. Além disso, é importante entender de negociação, negócios e marketing só para começar. E é lógico, ser um bom designer também. Todo esse conteúdo está bem estruturado dentro da nossa comunidade e caso você queira fazer parte, é só ficar de olho nas vagas quando elas abrirem. Nos eventos de abertura das vagas, a gente sempre conversa muito de forma aprofundada sobre o que eu estou falando aqui nesse mini podcast. E para a gente concluir o assunto de hoje, prospecte para fora da sua cidade ou estado, faça umas reuniões por vídeo com uma parede neutra e outra decoração mais clean de fundo, guarde uma porcentagem de tudo que entra para fazer um investimento maior no seu espaço ou até mesmo no seu ponto físico, e se você conseguir guardar R$1.000 por mês, só para você ter uma noção de quanto que dá para começar, em 10 meses são R$10.000 guardados. Dá para fazer uma reforma no seu ambiente, comprar uma cadeira confortável, dá para fazer um upgrade na sua máquina e fazer qualquer outro tipo de investimento que você ache necessário. Comprar roupas específicas para reuniões também é algo muito legal de se pensar, algo mais social, e trabalhar na decoração do seu espaço também. Invista no que está te dando retorno e vai crescendo aos poucos e nunca deixe de investir em marketing. Ele é a gasolina do seu negócio. Em poucos meses você vai sair do seu quarto para um lugar que vai passar mais credibilidade e criando esse hábito de guardar uma porcentagem, aos poucos você vai aumentando essa porcentagem e vai conseguindo ir migrando do seu quarto para uma sala comercial para chamar de sua. Tudo começa com uma pessoa, uma ideia, um negócio, um foco. A equipe ela vai chegar e você vai começar a crescer pessoalmente e profissionalmente. No nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo design e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.